Sejam bem-vindos. Então, a gente vai falar hoje, apesar do Dr. Rodrigo ser especialista em obesidade, diabetes tipo 2 com low carb, hoje o assunto é hipotireoidismo. Tudo bem, Rodrigo? Oi, tudo bom? Tudo bem. Bem-vindo. Estou te ouvindo Obrigado pelo super bem. convite. Tudo certo, Rodrigo. Então, Rodrigo, antes de começar a nossa live sobre hipotireoidismo, queria te falar umas coisas. A gente quase se esbarrou aí pelos corredores do HC, que eu vi numa entrevista que você trabalhava no pronto-socorro, né? Sim. Então, eu trabalhei lá no centro cirúrgico de urgência, lá no Instituto Central, e teve uma época, como eu era coordenadora da emergência, eu descia para passar visita com os pacientes lá no pronto-socorro. Então, por pouco a gente se esbarrou naquele corredor lá, naqueles corredores Verdade. apertados. Corredores assim que trazem. Você sabe que eu lembro até hoje da primeira vez que eu desci no corredor. Eu acho que eu estava no primeiro ano da faculdade e a aula, a gente entra pelo quinto andar. E a aula acho que era no sexto ou sétimo andar, algo assim. E eu lembro que eu desci ao invés de subir. Putz, Imagina assim, o calor, o todo ingênuo, assim, quando eu cheguei naquele corredor, assim, eu lembro do que eu senti até hoje, porque foi um negócio muito chocante, assim. Vai mais, deixa eu ver, isso aí foi 2002, em 18 anos mudou muita coisa. Eu acho que hoje o HC já está muito melhor do que foi há 18 anos, mas de qualquer forma, ainda é relativamente comum isso que a gente vê de paciente em macas, no corredor, tal, mas é impressionante. Foi tão marcante que eu lembro, assim, inclusive do cheiro que eu senti, né? Aquele odor típico do pronto-socorro do HC ali, que fica muito paciente e tal. Mas, enfim, apesar de tudo, os pacientes adoram ficar no HC. é verdade. Mesmo no centro cirúrgico, os Sim, policiais, quando levavam de águia, falavam: não, a gente gosta de levar para o HC porque aqui dá tudo certo. sim, acho que porque dentro de todo o contexto de sistema de saúde público, o HC acaba sendo uma referência. É, Então, grande mãe, né? embora do ponto de vista de conforto não seja o melhor, em termos de atendimento médico, acaba médico, enfermeiro, enfim, de todos os sentidos, de cuidados de saúde, acaba sendo muito bom. Com Mas certeza. obrigado pelo convite. Ai, tô super feliz que você vai poder conversar. Assim, o nosso público hoje vai ter muitas pessoas leigas que têm hipotireoidismo, Uhum. mas também vai ter médicos. Então, eu vou fazer várias perguntas com a sua visão maravilhosa e integral do hipotireoidismo para a gente esclarecer tanto para o público leigo quanto um pouquinho para gerar curiosidade para os profissionais que enfrentam, que lidam com pacientes com hipotireoidismo que não para de crescer, é uma doença super prevalente, né? Uhum. Então, Muito. eu queria perguntar para você, a primeira pergunta assim é, conta pra gente um pouquinho das causas de hipotireoidismo. Tá bom. Vamos lá, então, Vamos começar pelo básico, então, tá? Porque aí talvez fique mais fácil entender as causas. Porque muitas pessoas falam, doutor, eu tenho tireoide, né? Tentando se referir ao hipotireoidismo. Sim. Então, acho que o primeiro ponto é esclarecer que todo mundo, teoricamente, tem tireoide. A não ser que você tenha nascido com alguma doença congênita, aí não tem tireoide, ou se você tirou a tireoide por causa de um câncer, por exemplo. Mas, invariavelmente, todo mundo deveria ter tireoide. Então, a tireoide é uma glândula e, como toda glândula, ela funciona como se fosse uma fábrica. Ela produz hormônios. No caso, ela produz os hormônios tiroidianos, tá? Os hormônios tiroidianos, eles têm uma peculiaridade, porque eles conseguem agir em todas as células do corpo. E o que é um hormônio? Então aí a gente vai dar um outro passinho atrás. O que é um hormônio? O hormônio é uma substância produzida por uma glândula que vai se ligar em um lugar e desempenhar determinada ação, tá? Então é como se um hormônio fosse um dedo, assim. Veja que esse dedo no ar, ele não serve para nada, tá? Se ele ficar simplesmente aqui, não acontece nada. A mesma coisa o hormônio tiroidiano ou qualquer outro hormônio. Quando a tireoide produz o hormônio tiroidiano e ele vai para o sangue, não acontece nada. É como o meu dedo aqui. Para o meu dedo ter alguma ação, ele tem que se ligar em algum lugar. Então, por exemplo, ele se liga no interruptor da luz aqui da sala do consultório. Aí a luz do consultório acende. Mas se esse dedo apertar o botão aqui, o interruptor do celular,
o celular vai desligar. Se apertar o botão do computador, o computador é que vai ligar. Então veja que o mesmo hormônio, ele vai poder desempenhar ações diferentes dependendo do interruptor que ele se ligar. Então o primeiro passo é esse. Um hormônio, para exercer uma ação, ele tem que se ligar no receptor, no interruptor. O hormônio tiroidiano, ele tem essa peculiaridade porque ele tem receptor em todas as células do corpo. E por isso que os sintomas são tão variados. Então você veja, você pode ter desde sintomas como perda da memória, cansaço, pele seca, intolerância ao frio, constipação intestinal, unhas quebradiças, cabelo que cai. Então, irregularidade menstrual, infertilidade. Por quê? Porque tem interruptor para o hormônio tiroidiano em todos os lugares. E esse interruptor, ele está dentro da célula, tá? Então, recapitulando, a tireoide é uma fábrica, ela produz hormônios tiroidianos e esses hormônios tiroidianos vão ter que se ligar nesse interruptor. Então, a primeira causa de falta de hormônio tiroidiano é se a gente tivesse um problema na fábrica. Então, o que pode acontecer de problema na fábrica, por exemplo? Uma das causas mais comuns é a tiroidite de Hashimoto. Então, é uma doença autoimune que o nosso corpo começa a produzir anticorpo não para atacar algum invasor externo. Ele começa a atacar o nosso próprio corpo. Então, quando ele ataca a tireoide, a gente dá o nome de tiroidite de Hashimoto. Veja, quando um anticorpo ataca o pâncreas, aí a gente dá o nome de diabetes tipo 1. Dependendo de onde esse anticorpo vai atacar, a gente vai dar um nome. Às vezes a pessoa tem tiroidite de Hashimoto, mas ainda não tem falta de hormônio tiroidiano. Porque é um contínuo, né? À medida que vai destruindo a tireoide, essa fábrica vai perdendo a capacidade de produzir esse hormônio. Então, uma das principais causas, sem dúvida, seria a tiroidite de Hashimoto. E a outra causa seria quando você acaba com a fábrica. Então, uma pessoa que tem um nódulo suspeito para câncer ou até um câncer, e aí faz uma cirurgia e tira a tireoide. Aí você não tem mais a fábrica para produzir a tireoide, tá? Então, essas seriam as principais, digamos assim, causas. Eu acho que tem outras causas principais, que talvez seja a parte mais importante. Por quê? Porque eu acho que em algum momento a medicina começou a focar muito somente nesse ponto. Na tireoide, na tireoide, na tireoide. Mas a gente não pode esquecer da segunda parte. Veja assim, sua tireoide pode estar produzindo hormônio, mas esse hormônio pode não estar se ligando no interruptor da maneira mais precisa. Tá? E como é que isso vai funcionar do ponto de vista, pensando da tireoide? Então, veja, quando a gente produz hormônio tiroidiano, a tireoide produz dois hormônios, digamos assim. O T4, que é o que a maioria das pessoas que têm hipotireoidismo repõe. Então, elas repõem tiroxina, levotiroxina, que é o Puran, o Synthroid, o Eutirox, tá bom? Levoide. E o Levoide e o T3. Mas a tireoide produz muito pouco T3. A tireoide produz 20% de todo o T3 do nosso corpo, 20% é produzido pela tireoide. Qual que é o detalhe? Por quê? Lembra que esse hormônio tem que se ligar no interruptor. Mas quem se liga nesse interruptor? Quem se liga nesse interruptor é o T3 e não o T4. Tá? Então, veja, quando a tireoide produz uma grande quantidade de T4, às vezes eu dou até uma analogia assim, se fosse uma fábrica que produzisse tecido, que é o T4, e camisetas, que é o T3. O que as pessoas usam na rua é camiseta, não tecido. Mas você vai precisar do tecido para produzir a camiseta. Mas a fábrica produz, ela produz muito tecido, esse tecido vai para as lojas, e aí dentro das lojas vai ter lá um monte de procedimentos necessários, vai ter a camiseta que vai ser vendida e as pessoas vão vestir essa camiseta. Com o hormônio tiroidiano é mais ou menos parecido. Então assim, a tireoide produz muito tecido, que é o T4. Aí esse T4 tem que entrar dentro da célula. Dentro da célula, esse T4 é convertido em T3, então o tecido vira a camiseta, o T4 vira o T3, e aí o T3 se liga no receptor. E aí sim você vai desempenhar a ação do hormônio tiroidiano. Então,
se a gente fosse separar, eu acho que dá para a gente ter duas grandes causas de falta de hormônio tiroidiano. A primeira é uma visão mais óbvia. Olha, você não produz hormônio tiroidiano. Sua fábrica não produz hormônio tiroidiano. Mas tem uma segunda que é muito mais frequente, que é o quê? Sua tireoide até produz hormônio tiroidiano, mas por algum motivo esse hormônio não se liga no receptor da maneira como ele deveria. E aí as pessoas acabam tendo falta ou de sintomas em decorrência da falta de hormônio tiroidiano. Entendeu? Ficou claro? Ficou super claro, adorei essa analogia. E aí é importante que até essa explicação básica é importante porque existem muitas pessoas que, por exemplo, operaram a tireoide. Meu marido é cirurgião de cabeça e pescoço. Então elas tiveram um câncer, fizeram a cirurgia e não tem mais a glândula. E essas pessoas, às vezes, aparecem no consultório falando: eu resolvi parar com os remédios porque eu quero ser saudável e eu não quero mais tomar remédio para tireoide. Super comum acontecer. Super. Desse básico para entender que se a sua causa de falta de hormônio tiroidiano é cirúrgica, você sempre vai precisar dessa medicação para o resto da vida. Você vai precisar acompanhar, sim, os valores, né? Então, essa é a observação que eu faço, porque como meu marido é cirurgião, existem muitos problemas. E sabe uma coisa que eu observo também, Maíra, assim, como dose de remédio geralmente está relacionada à gravidade, sabe? Puxa, a pessoa toma 3 remédios para o diabetes, toma 20 unidades de insulina, ou a dose do antihipertensivo, as pessoas tendem também a achar que quanto maior a quantidade de hormônio que repõe, mais grave é a doença. E é algo que não tem... Eu vejo muito... Então, eu vejo pessoas assim, preocupadas em tentar diminuir a dose da posição da levotiroxina. Isso não necessariamente é necessário, entendeu? Então, o ponto era aquilo. Então, não tenha receio, não tenha essa necessidade de tentar diminuir a dose do hormônio tiroidiano, porque a dose não reflete necessariamente uma gravidade da doença. Tá bom? Muito bem, qual que era a próxima pergunta? Então, a próxima pergunta na verdade, essa é realmente algo que eu queria falar a respeito, que é o mais importante sobre o hipotireoidismo, que é justamente o que você acha que aconteceu do começo, de como a gente tratava o hipotireoidismo antigamente, e o que você acha que aconteceu nessa evolução que trouxe tantos problemas de nós médicos não conseguirmos sanar os problemas dos pacientes, porque a gente está tentando resolver os exames, mas a gente não está conseguindo ajudar. Então, o que você acha que aconteceu no caminho para a gente ter chegado onde a gente chegou? Tá bom. Acho que é uma pergunta muito interessante. Eu também não sei a resposta exata, mas eu tenho algumas suposições, digamos assim. A síndrome clínica do hipotireoidismo, ela foi reconhecida mais ou menos em 1880, 1890. Então, eles perceberam que pessoas que retiravam a tireoide desenvolviam um quadro extremamente grave, que é o mixedema, que é o auge do hipotireoidismo. Assim, quando você fica sem nada de hormônio tireoidiano por muito tempo, você desenvolve esse quadro de mixedema, que pode, inclusive, chegar ao coma. Tá? E aí eles reconheceram, puxa, deve ter algo nessa glândulazinha que foi retirada, que é importante para o nosso corpo. E eles passaram a tratar como isso? De várias formas. Eles faziam o suco da tireoide, então literalmente eles faziam um suco da tireoide, as pessoas bebiam. Eles cozinhavam a tireoide, então comiam a tireoide. Tinha o extrato de tireoide, que ainda hoje é um pouco utilizado. Então veja que eles repunham diretamente a tireoide mesmo. E quando a gente repõe diretamente a tireoide, na prática, a gente está repondo tanto o T4 quanto o T3. Naquela época, veja, não tinha exames laboratoriais. A gente nem sabia o que a gente estava dando. Quando você tomava um suco de tireoide, um extrato de tireoide, comia tireoide, fazia transplante de tireoide, você não sabia o que você estava, de fato, dando para o seu paciente. E não tinha exames. A gente não sabia o que era T4, não sabia o que era T3, não sabia o que era TSH. Como é que a gente fazia o diagnóstico? O diagnóstico era através dos sintomas.
Então a gente tinha determinados sintomas e a gente fazia o diagnóstico através dos sintomas. Todos esses que eu citei, mas eles utilizavam muito a taxa metabólica basal. Por quê? Porque o T3 ele tem uma correlação direta com o nosso metabolismo. Eles utilizavam muito a temperatura corporal e também, mais para frente, passaram a utilizar a dosagem do colesterol. Tá? Mas, basicamente, taxa metabólica basal e temperatura corporal. Ao ponto que tem alguns estudos aí do início de 1900 que eles iam repondo o extrato de tireoide até normalizar a taxa metabólica basal. Qual que era a vantagem, digamos assim? A vantagem, você tratava baseado nos sintomas. Isso era uma vantagem. 2, você fazia a reposição até a normalização dos sintomas. Então, acho que isso eram 2 vantagens. Desvantagens, porque, veja, nem tudo na medicina é só vantagens. Há desvantagens. Como todo mundo sabe, os sintomas de hipotireoidismo, eles são muito inespecíficos. Então, veja, uma pessoa pode ter queda de cabelo por falta de hormônio tiroidiano, mas pode ser por deficiência de zinco, de ferro, de vitamina D, de vitamina A, de biotina, pode ter diversos, né? A pessoa pode ter intolerância ao frio por outros motivos, a pessoa pode estar cansada, ter um metabolismo mais baixo, também por outros motivos. Então, embora seja algo muito positivo você tratar baseado nos sintomas, nem todos os sintomas que podem ser do hipotireoidismo, de fato, são do hipotireoidismo. Então, esse é um lado que era ruim. Então, às vezes, a gente tratava-se mais do que o necessário. Quando fazia a reposição baseado também em melhora dos sintomas, e também aí porque o extrato de tireoide, veja, se as pessoas acham hoje difícil manipular microgramas e acha que isso pode ser arriscado, imagina comer a tireoide, né? Imagina fazer um suco. Exato, imagina fazer um suco de tireoide. Ou seja, era muito menos, digamos assim, preciso. Então, as pessoas, de fato, acabavam tendo mais efeito colateral, porque às vezes faziam uma reposição maior do que era necessário. No meio do século passado, que em 1950, mais ou menos, é que foi reconhecido o TSH, a dosagem do T4 e do T3. Tá? E aí eu acho que começaram as grandes premissas que geraram tudo que a gente usa como tratamento hoje. Então, a primeira premissa é em relação ao TSH. O que foi observado? Que quando faltava hormônio tiroidiano, então imagina, você tira a tireoide para a produção de hormônio tiroidiano, o que se viu? O TSH aumenta. Então, era sabido que quando falta hormônio tiroidiano, o TSH aumenta. É um fato, de fato, tá bom? Quando o TSH está alto, é um sinal de que falta hormônio tiroidiano. E aí, qual que foi a premissa? Veja, se quando ele está alto é sinal que falta, então se ele estiver normal, é sinal que não falta. Isso é uma premissa, tá bom? É uma premissa. O segundo ponto é, por muito tempo, até 1980, 1990, a reposição preconizada era de T4 e T3. O que faz sentido lógico do ponto de vista o quê? Fisiológico. Se a sua tireoide produz T4 e T3 e você não tem mais a tireoide, puxa, por que não repor o T4 e o T3? Tá? E aí teve um estudo que foi muito marcante nessa época, que foi o quê? Eles observaram que quando você tirava a tireoide do ratinho e fazia a reposição somente de T4, eles viam que aparecia T3 no sangue. Ou seja, puxa, se você repor só T4, o corpo produz T3. E aí veio a segunda premissa. Você não precisa repor T3, porque quando você repõe T4, o seu corpo produz T3. Tá? E de fato, a reposição de T4 do ponto de vista químico é mais fácil. Porque o T4 é um pré-hormônio, né? A tiroxina é um pré-hormônio, ele vai ter que ser transformado, né, em T3, então é mais fácil do ponto de vista químico. O T3 é o hormônio ativo, é mais difícil você administrar isso de uma forma correta, tal, mas partiu-se do princípio que você não precisa repor porque o corpo produz. A terceira premissa é o quê? Que todo mundo converte o T4 em T3 da mesma forma. E essa é
E Sofrível. talvez isso, exato. Então, olha, todo mundo converte, é uma premissa, né? Todo mundo converte da mesma forma. E vocês vão entender por que essas premissas são tão importantes. Porque na prática, elas guiam o tratamento e mais do que isso, elas guiam todos os estudos científicos randomizados que vieram após disso, tá? Quarta premissa, que o normal populacional reflete o normal individual. E isso foi uma crítica muito grande na época, no século passado, que é o quê? Você estabelecer como um normal populacional algo como normal para o indivíduo. E mais do que isso, será que o normal é o ideal? É uma outra pergunta. Por quê? Porque o normal laboratorial é um normal meramente estatístico, matemático. Ele não leva nada em consideração do ponto de vista biológico. É fácil perceber. De insulina em Isso. jejum são normais no laboratório, né? Exato, Chocante. então, Você é esperar fácil. o laboratório para te falar que você está doente, você já perdeu 10 anos da sua vida, né? Exato, então assim, por exemplo, com a insulina é mais fácil a gente perceber isso, né? As pessoas vêm com uma insulina de 20 de jejum e tá normal. Porque, veja, como é a nossa população hoje em dia, né? Como é que você se define como normal populacional? Porque como é que é esses valores? Você dosa de todo mundo e aí você define que 2,5% para um lado é baixo, 2,5% para o outro lado é alto e aquela curva gaussiana de 95% é o normal. Mas como é que você se define como normal, sendo que a maior parte da população é doente? Ou que a maior parte da população tem hábitos alimentares péssimos, não dorme, não faz atividade física, ou seja, o normal é ser doente, né? Então é algo muito complexo. E isso foi muito criticado também. E tem um estudo bem bonitinho, assim, que eles dosam valores hormonais mensalmente de vários pacientes. E aí eles fazem a curva de normalidade dessa população que eles estudaram. E de fato faz essa curva bem gaussiana. Sim. Mas aí eles pegam de um indivíduo especificamente. E aí a curva é minúscula. Sabe? A curva não representa esse normal. O indivíduo tem um valor dele ali. Então veja, o normal dele não é o normal populacional. Agora, como é que você pode garantir que ele sempre foi assim, que talvez ele não tivesse mais hormônio antes, né? Como é que você garante que esse normal dele é o ideal dele? Porque veja que com hormônio tiroidiano, com insulina, por exemplo, com insulina é muito mais fácil a gente reconhecer. Quando a gente pensa em insulina, é fácil a gente imaginar que existe resistência à insulina, não é? Quando eu falo assim, uma pessoa tem insulina de 10 e a outra tem insulina de 30, ninguém fica desesperado. Meu Deus, essa pessoa de insulina de 30 está com hipoglicemia. Não, porque a pessoa já imagina, essa pessoa tem uma insulina de 30 porque ela tem resistência à insulina. Entende? Se eu falo que duas pessoas têm uma glicemia de 80, uma insulina de 8, uma insulina de 30, as pessoas compreendem. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma variação na sensibilidade e a gente não reconhece isso em relação ao T3. E a quinta premissa, que talvez seja uma das piores, é que o uso do T3 é perigoso. Essa é muito né? importante. Então é interessante, assim, o uso do T3 é como se estivesse tomando veneno de rato. Assim, você está tomando o hormônio que seu corpo produz e é como se fosse algo tóxico. Veja, não significa que seja isento de risco, mas tudo tem risco. Quando a gente propõe que um paciente use isso... Eu que sou anestesista sempre penso assim. Quando a gente, por exemplo, indica o uso de insulina para um paciente, existe um risco altíssimo de hipoglicemia. Né? Agora veja, se o paciente tem hipoglicemia, o que a gente vai fazer? A gente diminui a dose. Tá? Então, tudo é uma questão dose dependente. Mas por que essas premissas são tão importantes? Porque essas premissas determinaram o tratamento. Ou seja, um tratamento que antes levava em consideração os sintomas do paciente, agora desconsidera. A gente basicamente trata somente se o TSH estiver alterado. Por quê? Porque se o TSH estiver normal, a gente considera que não falta hormônio tiroidiano. Então, para o diagnóstico ficou ruim. Para o acompanhamento também ficou ruim. Porque, veja, o que eu mais trato no consultório são pessoas com sintomas de hipotireoidismo, com o TSH dentro do normal, dentro do valor de referência, mas muito sintomáticos. E aí ninguém ajusta a dose porque o TSH está normal, mas veja, o seu paciente está escarrando na sua cara
que ele tem sintomas, sabe? Não, eu não era assim, eu operei a tireoide e agora meu cabelo cai muito, minha unha cai muito, eu tenho muito frio, eu vivo cansado, eu acordo cansada, mesmo dormindo bem, entende? Assim, o paciente está falando, alguma coisa está errada comigo. Mas é como se a gente desacreditasse e passasse a confiar cegamente no TSH. Em relação ao acompanhamento, veja, já tem um monte de estudo demonstrando isso, né? Que o TSH não é um bom marcador da concentração de hormônio tiroidiano na periferia. E esse é uma outra analogia interessante. O que seria o TSH? O TSH ele reflete basicamente o que está acontecendo na fábrica. Então o TSH é o chefe da fábrica. Se a fábrica estiver produzindo muito tecido, se tiver uma boa quantidade de T4, o seu chefe vai estar tranquilo. Ele, Não quer saber o final. Cara, ele não tá nem aí se as lojas estão produzindo camiseta ou não. Nem aí, nem aí. Entende? Então, muitas vezes você pode ter uma boa quantidade de T4, isso é bem regulado na hipófise, mas na periferia, nas células do seu corpo, não está tendo a conversão adequada. Mas o TSH, o chefe, ele não consegue enxergar isso, porque ele está vendo só a tireoide. O TSH na prática, ele enxerga aquilo que o corpo quer que você enxergue, não a quantidade de hormônio na periferia. Um exemplo clássico disso é o quê? Clássico é o quê? Por exemplo, quando a gente emagrece, o nosso metabolismo diminui. Fato, é uma resposta fisiológica natural do corpo, né? Para você manter um corpo com 120 quilos vivo, você vai precisar de muito mais energia do que para manter um corpo de 80 quilos vivo. O seu TSH, o seu metabolismo diminui. Como é que isso é feito? Diminuindo a conversão do T4 em T3. Então, tem vários estudos que demonstram isso. Olha, quando você emagrece, a quantidade de T3 no sangue diminui. Né? Por quê? Porque você diminui a conversão de T4 em T3, é a forma que você tem de diminuir o seu metabolismo. Agora, partindo do princípio que o TSH reflete a quantidade de hormônio tiroidiano no sangue, o que você imaginaria? Que, olha, se a quantidade de hormônio tiroidiano diminuiu no sangue, o seu TSH teria que aumentar. Correto? Mas o que acontece na prática? O seu T3 diminui e o TSH diminui. Por quê? Porque o seu TSH não reflete o que está acontecendo aqui no sangue, na periferia. Ele reflete só o que está acontecendo do ponto de vista central. E como é que pode o seu TSH diminuir? Porque, veja, na periferia, a conversão do T4 em T3 diminui. Dentro da hipófise, a conversão do T4 em T3 aumenta. E por isso o TSH diminui. Então, na prática, o TSH ele reflete de uma maneira extremamente deficitária. Não é que ele não tem valor, tá bom? Que não se usa o TSH para nada. Mas ele não é fidedigno para estimar a quantidade de hormônio tiroidiano que está no sangue, que está dentro da célula, principalmente, tá? Ele não consegue estimar... Né? Vai chegar a hora que eu vou falar um pouquinho. Eu tenho hipotireoidismo e mesmo sendo médica, eu também sofri esses mesmos problemas. Por quê? Porque a gente aprendeu assim. Não é que os endocrinologistas estão contra a gente no tratamento do hipotireoidismo, mas a gente realmente aprendeu baseado nessas premissas. Então, se a gente não entende as falhas das premissas nas quais a gente está baseando o nosso tratamento, a gente não consegue resolver o problema. Então, eu, muitas vezes, fui super sintomática, com meus exames completamente normais, e aí eu olhava para os meus exames e falava assim, gente, eu tô com todos os sintomas do início do meu diagnóstico, mas tá tudo perfeito, meus exames estão perfeitos, o que que eu faço? Aí você chega a um ponto, isso eu vou falar como paciente, de se acostumar que esse é o seu normal. Então você acha que pro resto da vida você vai ter cabelo fraco, unha fraca, sentir muito frio e ser constipada e ter dor no corpo. Então você acha que, assim, suck it up, aguenta porque esse é o seu normal. E se a gente não enxergar essas premissas como as falhas que elas têm, que elas trazem no tratamento, a gente vai deixar boa parte da população que ainda é sintomática por uma conversão ruim, sem resolver o problema dela. Então, realmente, olhar para esses sintomas como sendo o principal foco do tratamento
é muito importante isso, graças ao Dr. Rodrigo Bomeni, que eu consegui melhorar minha saúde também. Então, sou eternamente grata, mas é por isso que eu acho que essa mensagem é tão importante da gente conversar, porque tem muito o que fazer para quem tem os sintomas não sanados com o hipotireoidismo em acompanhamento. Uma dose que serviu para você antes pode não servir agora. Então, Isso. Eu acho que esse ponto é muito importante, dose. Tudo é uma questão de dose. E aí, olha que interessante, todos os estudos, porque aí, cara, veja, a gente fez a reposição de T4 em T3 por a maior parte do tempo. Aí, do nada, a gente passa a fazer só a reposição de T4. Aí, uma quantidade maior de pessoas passam a ficar sintomáticas. Aí passam a exigir estudo para você fazer o que você já fazia, que era repor T4 e T3 combinado. Mas veja que quando mudou do T4 e T3, da terapia combinada para terapia isolada, não teve nenhum estudo que demonstrou que isolado era melhor. Não teve esse estudo. Mas agora para fazer exige que seja melhor. Só que o ponto é que como é que as pessoas fazem essa exigência? Eu vou colocar o carregador aqui, Maíra, que a bateria está acabando. Pronto. Estão ouvindo? Como é que as pessoas fazem como é que eles fazem esses estudos? Baseados em todas as premissas erradas. Então, quando você pega todos esses estudos randomizados que compararam T4 versus T4 mais T3, alguns mostraram benefício, mas o fato é que boa parte não demonstrou benefício. Agora, como é que esses estudos são feitos? Eles ajustam a dose baseada no TSH. Ou seja, desconsideram os sintomas. né? Isso. Segundo, consideram que a conversão de todo mundo é igual. Então, eles pegam, você usa 150, então a gente vai trocar, por exemplo, sei lá, a gente vai tirar 30 microgramas de T4 e colocar 10 microgramas de T3 para todo mundo. Ou seja, você parte da premissa que todo mundo converte o T4 em T3 igual. Você desconsidera mais da metade desses estudos, nem dosa o T3. Ou seja, você desconsidera totalmente o hormônio ativo. Você desconsidera que as pessoas podem ter sensibilidade diferente ao hormônio. Veja, talvez tenham pessoas que precisem de uma quantidade maior de T3 na periferia para fazer a mesma ação, assim como pessoas precisam de mais insulina. Entendeu? Por quê? Porque a sensibilidade é diferente. Mas tem um erro que é grotesco, assim, que é o quê? Eles fazem a reposição de T3 uma vez ao dia. Era isso que eu ia perguntar. Se é a dose extended release ou então se eles usam citomel, que é a maioria. Não, é uma dose só, assim, que dura... Você tem um pico, então isso é muito ruim, porque isso é não fisiológico. Então você tem um pico que vai muito além do que era preciso. E depois de 6, 8 horas acabou. Entende? Então é como se eu falasse assim, a insulina para diabético tipo 1 não funciona, porque eu aplico só insulina rápida no café da manhã e eles continuam descompensados. Veja, não adianta. Ele vai precisar de insulina durante o dia todo, você vai ter que fazer 3 aplicações, você vai ter que usar uma insulina ultralenta, enfim, você vai ter que ter outras estratégias. E aí a conclusão é que não funciona, mas é porque os estudos são muito, muito, muito mal feitos. Ao ponto que em 2019, ou fim de 2018, teve um estudo que mandava desconsiderar um editorial que sugeria desconsiderar todos os estudos randomizados de hipotireoidismo. Nossa, que beleza. E eles pedem para a gente considerar outros níveis de evidência até que esses estudos sejam melhores elaborados. Tá? E veja que interessante, quando a gente repõe só T4, tem vários indícios de que a gente não repõe a fisiologia normal. Então, a relação T4 em T3, ela fica diferente. A concentração de SHBG fica menor. A SHBG é uma proteína produzida no fígado. Quando a gente faz a reposição isolada de T4, ela fica menor. A taxa metabólica basal não normaliza. A dosagem de colesterol não volta ao normal, porque a gente sabe que a falta de hormônio tiroidiano interfere no metabolismo do colesterol. Então você tem vários outros marcadores que podem corroborar que essas pessoas não são malucas. Entende? Que essas pessoas não estão reclamando à toa,
que o problema delas não é estilo de vida, embora estilo de vida possa ser uma das justificativas para esses sintomas, mas talvez para algumas pessoas a falta dessa produção de T3 pela tireoide é significativa, é importante. A gente sabe que tem 20-25% da população que tem um polimorfismo que dificulta essa conversão em T4 em T3. Né? Então imagina, 25% das pessoas que tiram completamente a tireoide estão deixando de ter 20% da quantidade de T3 que elas teriam no sangue. E aí elas passam uma vida sintomáticas por causa de um exame, que é o TSH. E são taxadas de normal. Não, isso é normal, isso é da tua cabeça, não faz assim. E a pessoa não consegue mudar, não consegue mudar. Tá? Em relação ao que eu falei do estilo de vida, por quê? Porque veja que às vezes você pode ter falta de hormônio tiroidiano. Os seus sintomas podem ser em decorrência da falta de hormônio tiroidiano. E o melhor tratamento pode ser não repor o hormônio tiroidiano. Isso é meio paradoxal. Mas por quê? Porque resistência à insulina, deficiência de nutrientes, inflamação, tudo isso diminui a conversão do T4 em T3. Tem estudo que demonstra, por exemplo, que o consumo de açúcar impede a entrada do hormônio tiroidiano dentro da célula. E aí explica todos esses pacientes que começam a reduzir carboidrato refinado e açúcar, se sentem melhor e os sintomas aparecem só com mudança do estilo de vida, né? Isso, exato. E talvez boa parte dos sintomas pudesse até ser por falta de hormônio tiroidiano, mas mudando o estilo de vida. Então isso é importante para ter em mente que nenhuma reposição hormonal faz um milagre diante de um estilo de vida ruim. Às vezes eu até começo a reposição e depois consigo tirar, entendeu? Porque a pessoa também está tão no fundo do poço, que não tem energia para nada. E aí, mas à medida que ela vai mudando o estilo de vida, essa conversão vai melhorando, eu consigo tirar. Então, é muito individual. Quando a pessoa fala assim, mas isso, como é que você vai padronizar isso? Não dá para padronizar, né? No final do ano passado, saiu um outro estudo que é fantástico, assim, que ele fala assim, olha, em pleno 2020, 2019, foi o começo do ano, quando todo mundo fala numa medicina mais individualizada, personalizada, o tratamento do hipotireoidismo é feito de rebanho. É verdade. Eu não sei quantas horas você teve de aula de hipotireoidismo na faculdade, mas eu acho que eu devo ter tido no máximo 2, 3 horas. Se eu juntar toda minha graduação mais a residência de endocrinologia. Por quê? Porque a impressão... Eu me diagnostiquei uma aula de patologia. Porque ele mostrou a foto da hipotiroideia. Eu, no 3º ano de faculdade, com frio, no calor, que é Campinas, eu olhei e falei, gente, eu só não tô com essa cara de mixedematosa completa, porque meus olhos estão intactos ainda. Mas realmente a gente tem super pouco. E eu acho que esse artigo você compartilhou lá no WhatsApp do nosso grupo do Londres, que eu li, que eu achei fantástico. E é muito interessante. Como é que você pode propor um tratamento de rebanho? E aí, veja, não é por má fé dos médicos, de fato a gente não aprende. A nossa ideia é que é um tratamento extremamente simples, é uma doença simples. Olha, se o TSH tiver aumentado, você trata. Se tiver normal, você não trata. É isso. O meu marido, que é cirurgião, depois que ele viu a minha melhora, ele começou assim, uma pulga atrás da orelha, porque ele falou, gente, mas como é que pode? Eu extraio a tireoide dos meus pacientes e a gente não tem nada se fala nos congressos sobre uma reposição ideal para quem não tem tireoide, fabricando nada, e depende 100% dos hormônios via oral, e ninguém se preocupa com a incidência de depressão, de fibromialgia, pós-tireoidectomia. Não tem muitos estudos que abordam quase nada de sintoma, né? É só a regulação mesmo laboratorial. E isso vem mudando bastante, assim, ele fica sempre preocupado. Agora ele avisa os pacientes, olha, vamos focar nos seus sintomas, se tiver alguma falta, porque realmente é um movimento todo que precisa acontecer, não só por parte dos endocrinologistas, como também dos cirurgiões que tireoidectomizam, né? Para a gente garantir que os pacientes continuem com o tratamento que eles merecem, focado nos sintomas. Tem um ponto que é interessante, que é esse medo do uso do T3, né? E é legal, por exemplo, que já tem revisões, por exemplo, do uso do T3 em depressão.
Eu não vou nem entrar se é benéfico, se não é. Alguns estudos demonstram benefício, mas querendo ou não eram antidepressivos mais antigos e tal. Mas olha que legal, eram pacientes que não tinham hipotiroidismo e que usaram uma dose de T3 de 50 microgramas por dia. Entende? Quando eles usam no tratamento do hipotiroidismo, nos estudos, eles usam 10 microgramas por dia. Esses pacientes com depressão receberam 50 microgramas por dia. E era 50, 25, 25 ou era 50 uma vez? Não, às vezes era até 50 uma vez só. Nossa. O que eu acho um risco também. Tá? Mas a conclusão do estudo era: o uso do T3 para o tratamento da depressão é seguro, desde que feito com acompanhamento médico. Um dos grandes medos do T3 é a arritmia. Tem estudo do uso de T3 em pós-infarto imediato, porque eles podem ter síndrome do T3 baixo, demonstrando que melhora a arritmia. Tem muito estudo do uso do T3 endovenoso antes de cirurgia. Tem o estudo do uso de T3 em pacientes com insuficiência cardíaca, mostrando melhora do débito cardíaco, sem que tenha aumento da frequência cardíaca, sem que tenha aumento de arritmia, sem que tenha absolutamente nada. Em pacientes com fibromialgia, tem estudos com 150 microgramas de T3. Então, assim, não é que não falta estudo. E mesmo nos estudos do hipotiroidismo, não teve aumento do efeito colateral, né? Mas é claro, tem algumas descrições, relatos de casos de pessoas que usaram o T3 como tentativa de suicídio, ou que teve manipulação da dose errada. Isso, de fato, é uma preocupação, né? Quando você manipula de microgramas para miligramas, isso acaba sendo uma preocupação. Então, tem que tentar minimizar esse risco, tentando manipular em farmácias de manipulação recomendadas ou que você tenha confiança, mas não tem assim respaldo científico para alguém achar que o T3 é perigoso. Aí você fala, mas e se eu repor e o paciente tiver efeito colateral? Mas você diminui a dose. Veja, não é para isso que funciona a relação médico-paciente. Às vezes a gente não dá Victoza para um paciente e ele tem constipação, ele tem vômitos, ou você... Entende? Assim, os remédios eles vão ter efeitos colaterais, a insulina não causa hipoglicemia. Então, o ideal é o quê? Começa com uma dose baixa e você vai aumentando progressivamente. Não tem assim... acho que a parte mais bonita da medicina é justamente essa relação médico-paciente. É você fazer uma intervenção e o paciente te dá um retorno. Melhorei completamente, não melhorei, olha, já atingi uma dose máxima, mas não notei muita diferença. Aí tira o tratamento. Com remédio, com antidepressivo não é assim, né? Quando o psiquiatra receita... Efeitos, né? Efeitos colaterais graves até, e quanto a eles ninguém se preocupa. Agora, é bom lembrar do passado, né? Eu na faculdade também, eu lembrava, T3. O que eu lembrava do T3? Risco de arritmia e intoxicação. É isso que a gente, assim, o senso comum médico é muito forte, né, também. Então, eu acho que, por mais que a gente tenha estudo bom, se a gente não aprender a selecionar, abrir a cabeça mesmo primeiro, né? Porque eu acho que o processo de desaprender como médico é tão importante quanto aprender coisas novas. E isso, low carb, foi uma mudança na minha vida, assim, porque foi jogando fora o senso comum sobre a gordura que eu consegui abrir minha cabeça para uma série de outras coisas. E o TSH, como uma premissa tão importante assim, realmente mudou até a minha vida pessoal, né? A minha saúde. Mas é super, super importante essa sua mensagem, porque a gente realmente precisa olhar para os pacientes da maneira que a gente olhava no passado, que com os sintomas, né? Então, a gente tem mais pouco tempo, né? Mas a gente está na sua live. Vou ativar os comentários aqui, ver se tem algumas dúvidas. Vamos lá. Tiveram bastante dúvidas sobre Hashimoto, se tem cura e se a pessoa pode deixar de precisar de medicações. Bastante dúvidas em relação a Hashimoto. Se você puder falar mais um pouquinho, eu recebi bastante no meu inbox. Acho que assim, a gente tem que deixar claro que a medicina não sabe tratar doença autoimune. A gente tem que partir desse princípio. Não existe tratamento para doenças autoimunes. Cientificamente, igual a gente tem para low carb e diabetes. Então, tudo que se fala sobre, que é preconizado para tratamento de doenças autoimunes, na prática é o quê? Ou a gente trata os sintomas,
né? Então, quem tem tireoidite de Hashimoto, quando para de produzir hormônio, a gente repõe hormônio. Ou em casos de doenças autoimunes mais graves, então esclerose múltipla, miastenia, o que, que a gente faz? A gente dá uma bomba de imunossupressor, corticoide, outros imunossupressores. Veja, é o que a gente tem para fazer e isso, de certa forma, alivia muito os sintomas. Por quê? Porque na prática a gente não tem nenhum outro estudo randomizado, duplo cego, que demonstre benefícios de algum outro tratamento em doenças autoimunes. Então, partindo dessa premissa, veja, tudo acaba sendo baseado em mecanismos, né? E aí a gente tem esses protocolos, por exemplo, de dieta paleo autoimune, que você tira alimentos que talvez pudessem desencadear a autoimunidade. Vitamina D, que o Júlio colocou, a gente tem um protocolo de Coimbra, mas isso é algo que também não tem respaldo científico do ponto de vista de estudos clínicos randomizados, duplos cegos. Você vai ter todos os mecanismos propostos para que isso funcione, mas você não tem estudo randomizado. Então, acho que aí é uma questão de conversar com o paciente, entendeu? Você tá disposto a fazer uma dieta paleo autoimune? Mal não vai fazer. Você está eliminando alimentos que provavelmente, do ponto de vista nutricionais, não significam nada, mas você não tem como garantir para o paciente que isso vai reverter a doença dele autoimune ou não. Agora, acho difícil, se a gente for pensar em doenças autoimunes mais graves, abandonar o tratamento tradicional para fazer isso, entendeu? Não, isso é super importante a gente falar. Não estou aconselhando isso aqui. Porque como a gente com síndrome metabólica tem revertido pressão alta, diabetes, vários sintomas da síndrome metabólica e é possível abandonar o uso de alguns remédios que deixam de ser necessários, aquele pensamento simplista de se eu melhorei eu vou parar, a pessoa acha que vale para todas as doenças. Então é por isso que é importante ter uma relação médico-paciente e nada que a gente falou aqui serve como aconselhamento pessoal. Você precisa do seu médico para te guiar. O que a gente está falando aqui, o objetivo desse assunto da live, é que você saiba que se os seus sintomas não estão melhores, você tem direito de ficar melhor, né? Pena que seja apesar de vários médicos e por isso que a gente está aqui. Olha só, uma pergunta muito interessante, Maíra. Se jejum é ruim para tireoide? Isso eu recebo frequentemente, tá? Então, se dieta low carb é ruim para tireoide, se jejum é ruim para tireoide. Uma das funções do T3 é atuar no GLUT, que é um canal que é importante para o metabolismo da glicose, tá? Então, quando você tem menos glicose no sangue, você vai precisar de menos T3. E tem estudos que demonstram isso. Quando você faz uma dieta low carb, o seu T3 diminui, mas a sua taxa metabólica basal se mantém a mesma. Tá? E veja que existe uma relação da concentração de T3 com a taxa metabólica basal. Então, na prática, você poderia... Eu não acho isso. Eu acho que ele diminui só por causa que está entrando menos glicose, assim como acontece no jejum. Está entrando menos glicose, você vai precisar de menos T3. Mas se você for pensar por outro lado, você poderia pensar assim, olha, dieta low carb e jejum melhoram a sensibilidade do T3. Porque com a mesma quantidade de T3 você mantém o mesmo metabolismo, entendeu? Eu não acho que seja isso assim, numa medida aguda. Isso pode acontecer no longo prazo, se a gente achar que mudou resistência à insulina, mudou a inflamação, talvez tudo isso tenha uma influência. Mas não existe essa ideia de que jejum prejudica a tireoide, que dieta low carb prejudica a tireoide. Isso é óbvio de perceber de que forma. Olha o sintoma das pessoas. Veja assim, quem faz low carb, quem faz jejum, a pessoa melhora a concentração, a pessoa se sente mais disposta, a pessoa acorda descansada, a pessoa às vezes começa a dormir melhor, ela emagrece, entende? Ela melhora de tudo. Por que isso estaria associado a uma diminuição, uma piora da tireoide, sabendo que o hormônio tiroidiano é importante para todas essas funções? Nesse caso, essa questão eu também recebo bastante, e é aquela tara por mecanismos que o Neto adora falar, e realmente existe essa tara por mecanismos em todos os sentidos. Então, no jejum, a gente sabe que o T3 reverso, se você dosar durante o jejum, o T3 reverso aumenta e o T3 livre diminui. Isso é ruim?
Depende, se você não está precisando, a nossa glândula da tireoide é dinâmica, ela fabrica os hormônios de acordo com as suas necessidades fisiológicas. Se durante o jejum você precisa de menos, você está metabolizando menos, você precisa de menos carboidrato, você não tem carboidratos para digerir, etc., você tem uma alteração que responde ao que você está fazendo. Então, essa tara por mecanismo, ela se mantém tanto no estado de jejum, na dieta cetogênica, está todo mundo preocupado com a dosagem do hormônio, ao invés de se preocupar. O paciente está melhor, o paciente está mais disposto, ele tem menos dores no corpo, ele tem menos inflamação, está com menos dor no dedão do pé. Então, realmente é essa perda do que a gente tem que ficar, no que é importante mesmo. E isso é importante, Maíra, para um outro ponto, veja. Eu não acho que todo mundo tem que repor T3, porque é o outro extremo. Entende? Se você perguntasse assim para mim, você acha que todo mundo com hipotiroidismo deveria repor T3? Eu ia falar que sim, eu acho. Porque eu acredito muito da importância de você tentar manter aquilo que é mais fisiológico. Agora você pergunta, você faz isso para todo mundo? Eu falo não. Porque o fato de eu acreditar que seja melhor não significa que eu faça para os meus pacientes. Por quê? Porque eu não tenho como comprovar que isso de fato vai ser melhor para ele daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Entende? Então, eu não sei, eu não tenho como comprovar que manter uma relação T4, T3 igual na periferia vai trazer algum benefício para o meu paciente daqui 20 anos. E aí eu não tenho como manter o meu paciente tomando uma medicação 2 vezes ao dia, gastando dinheiro, sendo exposto ao risco da manipulação por uma coisa que só porque eu acredito. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não acho que as pessoas devam repor T3 para manter o T3 no limite superior. Não tem nenhuma evidência disso. O T3... mas o mecanismo de novo, né? Isso por quê? Porque o T3 no limite superior pode ser só um marcador. Ou seja, pessoas que são mais inflamadas têm um T3 mais baixo. Não significa que se você repor o T3, você vai reverter essa situação. Mas aí alguém vai perguntar, mas por que você repõe o T3 então? Porque quando eu reponho o T3, o paciente tem sintomas. Veja assim, o paciente está na tua frente, ele vai voltar daqui a um mês e ele vai falar, eu melhorei parcialmente, eu não melhorei. Você não precisa de um estudo para daqui 10, 20 anos. Aí alguém vai falar, mas pode ser efeito placebo. Teoricamente até pode, tá? É possível, mas veja... Mas veja que pessoas com hipotiroidismo sintomáticas, essas pessoas já fizeram de tudo. Já tomaram até o chá de mulungu que a Kátia recomenda. Já fizeram de tudo, não melhora, entendeu? Não melhora. Então, assim, pode até ser um efeito placebo, mas é um baita efeito placebo. Agora, sendo efeito placebo, você tem a segurança de que isso não é prejudicial. Porque a gente tem estudos de 50 microgramas em pessoas com depressão, a gente tem estudos de coortes retrospectivas com duração de 6 anos, mostrando que usar T3 é seguro. Então, por mais que seja placebo, o que eu não acredito, mas possa ser, nesse caso é seguro. Mas, de certa forma, você trouxe um benefício imediato para o seu paciente. Então, tomem cuidado com isso. Assim, às vezes a gente acredita que algo é bom, mas se for muito no futuro, veja, isso não te dá o direito de repor, de fazer isso para o seu paciente. Então, quando a gente pensa em modulação hormonal, de modular os hormônios para ficar para cima, pensando em um desfecho daqui 10 anos, daqui 20 anos, não dá para saber se isso é benéfico ou não. Agora, deveria ser uma obrigação do médico repor hormônio se esse paciente tem sintomas de falta de hormônio. Entende? Assim, a gente vai confiar mais no TSH, que é um exame que assim já tem... Mas não é um estudo, são dezenas de estudos que demonstram que o TSH é um péssimo marcador. No mês passado, eu saí no Medscape sugerindo justamente isso. Olha, tá na hora da gente trocar o TSH como marcador de diagnóstico de acompanhamento e passar a utilizar o T4 ou o T3, porque ele não tem relação com nada, com a quantidade de hormônio, não tem relação com gravidade, não tem relação com nada. A gente só sabe que se tiver muito alto, é sinal que falta. Se tiver suprimido, é um sinal que talvez tenha excesso. Mas se ele tiver normal, ele não diz nada, entendeu? Então, eu acho que a mensagem mais importante para quem tem hipotiroidismo e está sintomático, assim, não se considere, não comece a achar que é normal se sentir assim, porque não é normal, tá? E é justamente o que a Maíra falou, as pessoas vão se acostumando a sentir assim.
E para os profissionais de saúde, assim, não negligenciem os sintomas dos seus pacientes. Assim, eles são muito mais significativos, muito mais importantes do que o valor do exame, porque o valor do exame é uma premissa, o valor do exame reflete um normal populacional, não dá para saber o que acontece com o seu paciente. Então, assim, considere os sintomas dos seus pacientes. Às vezes, o ideal, às vezes, não é nem repor o hormônio, mas o sintoma pode ser por falta de hormônio. E o paciente saber disso é importante, entendeu? Às vezes, quando ele toma consciência do impacto que o estilo de vida está causando, inclusive do ponto de vista hormonal, ele passa a ter uma justificativa até para mudar. Não é assim quando a gente mostra para um paciente que a insulina dele está alta e que por causa disso ele deve fazer todas as mudanças e tal. Então, acho que a mensagem principal seria essa. Maravilhoso. Alô? Alô, não. Tá me Oi, ouvindo? tô ouvindo. Então, Rodrigo, apesar de estar no seu canal, a live quem convidou fui eu. Queria te agradecer muito por essa live. É uma mensagem importantíssima para todos os médicos e para os pacientes afetados. Eu, no caso, sou os dois. Mudei a minha vida mesmo, abandonando uma premissa errada. Então, acho que é muito importante essa mensagem para todos. Eu te agradeço imensamente por todas as mensagens valiosas e gostaria que você terminasse sua live falando dos seus cursos maravilhosos e de como as pessoas podem se encontrar para virar paciente. Ótimo. Então, são 2 cursos, né? Tem o curso do Diabetes à Solução, que é um curso mais voltado para o diabetes, que a gente ensina como é que faz a reversão do diabetes tipo 2, desde que isso seja possível, como é que a gente faz o controle do diabetes tipo 1 através da dieta low carb, da dieta cetogênica e do jejum intermitente. E tem um de emagrecimento, que é o Você Mais, que é mais focado nessa parte de mudança de hábitos, embora também aborde muito essa parte de dieta. Mas foi um prazer, fiquei super feliz pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Então a gente se encontra na próxima, porque temos assunto para muitas lives. Com Wi-Fi melhor. Isso. Dos 2 lados. Um beijo. Tchau, obrigado, pessoal.